Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Amaral do canal O Bizu, beleza? Então estamos de volta com mais uma aula para o concurso IBGE no cargo recenseador, beleza? Aula de número 4. Então vamos à aula, resolução de 6 questões de matemática de concursos anteriores. Então se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, deixa aí seu gostei e comente aí o vídeo, beleza? Então vamos à primeira questão, vem comigo aí. Então vamos lá. O IBGE é o principal provedor de dados e informações estatísticas do país, trabalhando pesquisas que atendem a sociedade civil e órgãos das esferas governamentais. Considere que 3 de suas diferentes pesquisas, A, B e C, sejam realizadas simultaneamente, ou periodicamente, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos e de 10 em 10 anos, respectivamente, nessa ordem, 3, 4 e 10. Se no ano de 2006 as pesquisas A, B e C ocorreram simultaneamente, ou seja, teve um ano que elas ocorreram no mesmo ano, e supondo que a periodicidade dessas 3 pesquisas se mantenha ao longo dos próximos anos, após 2006, o primeiro ano que ocorrerão novamente, as pesquisas A, B e C. Simultânea que ano? Letra A, 2126, 2060, 2120, 2066 ou 2666. Então, como é que nós vamos atacar esse problema? Então, vamos lá. Então, observe que a pesquisa A ela acontece de 3 em 3 anos, ou seja, só é você pegar os múltiplos de 3, beleza? E a pesquisa B ela acontece de 4 em 4 anos. Se fosse daqui a quantos anos as pesquisas A e B elas ocorressem simultaneamente, só era pegar os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4 e ver se eles coincidiam em algum ano. Então, será que os múltiplos de 3 seria 3, 6, 9, 12, 15. Vamos pegar os múltiplos de 4. 4, 8, 12, ou seja, o menor múltiplo comum seria 12. Seria em 12 anos, se fossem as pesquisas A e B. Como agora são as 3 pesquisas, A, B e C, no caso B agora, C agora só acontece de 10 em 10 anos. Então vou fazer o seguinte, vamos pegar o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 10. Professor, como é que eu faço isso? Você pode fazer o seguinte, você pega os múltiplos de 3, pega os múltiplos de 4, pega os múltiplos de 10 e vê qual o múltiplo que está ao mesmo tempo em A, em B e em C, que geralmente é o menor, Pega o menor múltiplo, tem vários, mas você pega o menor que satisfazem, que eles são juntos aí. Está em A, está em B, está em C. Outra maneira é você fatorar os números 3, 4 e 10. Então, como é que eu fatoro? Eu escrevo eles, 3, 4 e 10, como vocês estão vendo aí. Coloco um tracinho vertical e agora escolho um fator primo que divida 1, 2 ou os 3 números de uma vez. Então, eu vou escolher o fator primo 2, porque 2 divide 4 e divide 10 ao mesmo tempo. Então, eu divido primeiro por 2, 3 não dá por 2, eu repito. Como 4 dá para dividir por 2, 4 dividido por 2 vai dar 2. 10 dá para dividir por 2 vai dar 5. Então ficaria assim: 3, 2 e 5. Tem um fator que divide aos 3 ao mesmo tempo, ou pelo menos um deles tem. Qual? O 2. O 2 divide 2. Então seria dividido por 2. Então repito: 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 5 dividido por 2 vai dar 5, Não dá para dividir. E agora, qual é o fator que divide 3 ou 5 ao mesmo tempo? Então só tem um, que é o 3. 3 divide 3. Então 3 divide 3 vai dar 1. Repito 1 e repito 5 porque não dá para dividir por 3. E agora o último fator que é 5 dividido por 5. Então 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto. Todos os 3 números chegou a 1. Beleza, então terminei a fatoração. Então os fatores comuns é quem? É 2, 2, 3, 5. Fatores comuns e não comuns dos números 3, 4 e 5. Professor, então quem é o mínimo múltiplo comum? Ora, o mínimo múltiplo comum seria o produto desses fatores, ok? Fatores comuns e não comuns de maior expoente. Então ficaria assim: o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 10 só o produto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Ou seja, só vai acontecer essas 3 pesquisas simultaneamente daqui a 60 anos. Beleza? Então, se elas foram simultâneas em 2006, então só daqui a 60 anos, ou seja, em 2066, ou seja, letra D de dado seria a resposta correta. Beleza? Então, dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo. Vamos para a segunda questão.
Segunda questão é uma questão que versa sobre dízima periódica, né? Então vamos lá. Ao inserir os dados coletados de sua pesquisa em uma planilha, Jorge obteve 3 percentuais, né, distintos dados, né, em decimais pela sequência 0,444444, reticência, ou seja, o número 4 o algarismo 4 está se repetindo. O número decimal, né, a dízima periódica, né, 0,0161616, reticência. Quem está se repetindo aí são dois algarismos, o 1 e o 6. E a terceira, 0,121212 reticência, ou seja, quem está se repetindo aí são os algarismos 1 e 2, ou seja, o 12 é que está se repetindo, ok? Então, como é que nós vamos atacar esse problema aí? Então, regrinha básica, quando eu tenho um número decimal, né, uma dízima periódica simples, né, que só tem a parte que se repete após a vírgula, né, eu escrevo ela, posso transformar ela na forma de fração, ou seja, vai ser a quantidade de algarismos, né, que se repete. Qual algarismo que se repete? Um algarismo que se repete, né? Então seria ele que eu repetiria. Então seria para numerador o 4 e para denominador tanto os 9 quanto for a quantidade de algarismos que se repete. Quantos algarismos se repete? Apenas um, que é o número 4. Então vai ser apenas o 9 como denominador. Beleza? Se fosse assim, se fosse 0,15, que estivesse repetindo, 0,15151515, aí a questão é a seguinte: para numerador seria os algarismos que se repetem, 15, e para denominador a quantidade de 9, a quantidade de 9 seria a quantidade de algarismos que repete. Então, quantos algarismos se repete? 2, que é o 1 e o 5. Então, para denominador seria 99, beleza? Então, nessa primeira sequência aí, 0,44444, a fração geratriz dessa dízima periódica seria 4 sobre 9. Beleza? Pode dividir aí 4 sobre 9 que vai dar essa dízima periódica, ok? E a segunda, professor, já é um pouco diferente. Já não é mais uma dízima periódica simples, é uma dízima periódica composta. Então, vamos reescrever ela aqui e explicar o que significa. Observe que eu tenho uma parte inteira, que é 0. Após a vírgula, eu tenho uma parte decimal aqui, esse algarismo aqui que não se repete, que é o 0. E esses dois algarismos aqui estão se repetindo, né? O 1 e o 6, o 16. Então seria assim a regrinha. Ó. Para numerador, a parte não periódica seguida da parte periódica. Então seria não periódica 0, 0, 16. Como o 0 à esquerda não tem valor, coloquei só o 16. Aí menos quem? Menos a parte não periódica depois da vírgula. A parte não periódica depois da vírgula é o 0. Então é menos 0. Sobre quem, professor? A quantidade de 9 é a quantidade de algarismos que se repete. Então seria 2 algarismos que está se repetindo. Então seria 2 9. E a quantidade de 0 seria a quantidade de algarismos da parte não periódica. Seria, no caso, apenas um algarismo, seria o 0. Então apenas um 0 aqui. Então ficaria 16 menos 0, 16. 16 sobre 990. Pode fazer isso aí que vai dar essa dízima periódica. Então vai ficar 16 sobre 990. Dá para mim simplificar, que ele quer as frações de forma irredutível, né? Como aqui são números, o numerador e o denominador são números pares, então dá para dividir por 2, simplificar por 2. 16 por 2 vai dar 8, 990 por 2 vai dar 495, beleza? Então seria dessa maneira aí que a gente resolveria essa dízima periódica composta. Agora vamos para a próxima simples, né? 0,12121212. Então seria quem? Para numerador, a parte periódica, ou seja, apenas o 12, e para denominador a quantidade de zeros que for a quantidade de algarismos que se repete. Então se eu tenho dois algarismos que se repetem, então vai ficar sobre 99, ou seja, 12 sobre 99 seria a fração, né, que gera essa dízima periódica aqui, ó. Simples, ok? Dá para simplificar, professor? Dá. Por quanto? Por 3. Ó. 12 dá para dividir por 3, simplificar por 3, 99. Então 12 por 3 vai dar 4 e 99 por 3 vai dar 33. Seria a forma irredutível dessa fração aí
decimal. Decimal não, essa fração que gera essa dízima periódica. Beleza? Ele quer o que, professor? Ele quer a soma dos algarismos, ó, dos numeradores e... Desculpa. Ele quer a soma dos numeradores com a soma dos denominadores. Então, primeiro vamos somar os numeradores. Ó. 4 mais 8, 12. Mais 4, 16. Aí 16 com 9, ó, 16 com 9 vai dar 25. Agora observe que eu vou somar agora só as unidades para me obter a resposta. Dá 25, né? Termina em 5. 5 com 5, 10 termina em 0. 0 com 3, dá 3, termina em 3 o resultado. Então, se termina em 3 o resultado, não precisa saber quanto é que é não. Só tem uma alternativa aqui que termina em 3, seria a letra A, ou seja, 553. Ok? Beleza? E dá isso mesmo, 495 mais 33 vai dar quanto? 425 mais 3, 428. Né? 428. 428 com 4, 32. Né? 32. 495 com 33 vai dar quanto? 520, 528, 2, 8 e 4. Beleza? Então vai terminar em 3. Ok, pessoal? Então é isso aí. 553 seria a resposta correta. Então vamos para a próxima questão aí. Vamos lá. Ricardo leva exatamente 30 dias para dar conta de coletar todos os dados necessários para uma pesquisa sobre saneamento básico em uma determinada comunidade. Já Francisco, sob as mesmas condições, né, de trabalho e trabalhando o mesmo número de horas por dia, realiza este mesmo trabalho em exatos 45 dias. Se os dois trabalhassem nesta mesma comunidade simultaneamente, em quantos dias ele terminaria o serviço. Beleza? Então essa questão, pessoal, quem sabe resolver aquela questão das torneiras que enchem um tanque em determinada hora e a outra também enche, as duas enchem em quanto tempo? Simultaneamente. A ideia é a mesma, beleza? Então, se Ricardo leva 30 dias para fazer um determinado serviço, em um dia Ricardo leva quantos? Né? Quantos avos desse serviço? Ora, se Ricardo leva 30 dias para realizar um serviço, e um dia ele vai resolver 30 avos desse serviço. É a equivalência, né? 30 avos desse serviço. Já Francisco ele leva quantos dias para resolver esse serviço? Para fazer esse serviço? 45 dias. Então, em um dia ele faz 45 avos desse serviço, ou uma parte de 45. Beleza? Seria o que eles resolveriam, o que eles fariam do serviço em um dia. E agora os dois fazendo junto. Ora, se Ricardo leva 30 avos em um dia e Francisco leva 45, então os dois trabalhando juntos vão levar quantos? Vão resolver quantos do serviço em um dia? 30 avos mais 45 avos. Então vamos fazer isso. Então os dois trabalhando juntos em um dia resolve quanto do serviço? 30 mais 45. Como aqui as frações têm denominadores diferentes, vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 30 e 45. Dá para ver que o menor múltiplo comum aí é 90, né? Porque 90 é múltiplo de 45 e é múltiplo de 30 ao mesmo tempo. Beleza? Então vai ficar como? Se for 90, 90 dividido por 30 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Então vai ficar 3 sobre 90. 90 dividido por 45 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 2 sobre 90. Ou seja, em um dia eles resolvem quanto do serviço? 3 sobre 90 mais 2 sobre 90. Denominadores iguais, a soma eu conservo denominadores e somo os numeradores. 3 mais 2, 5. 5 sobre 90. Dá para simplificar, professor? Dá. Por quanto? Por 5, né? O numerador dá por 5, o denominador por 5, que vai dar 1 sobre 18 avos, né? Então, um dia eles fazem 18 avos do serviço. Então, para completar o serviço todo, eles levariam 18 dias de trabalho. Então, letra D, beleza? Simples, né? Se você tem uma maneira mais fácil de fazer essa questão, me ensine aí que eu também quero aprender, beleza? Então, dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo. Vamos para a próxima questão agora. Essa questão aí, pessoal, é mais de soma, produto e soma, beleza? Então vamos lá. Supondo que cada banho dos moradores deste condomínio gaste exatamente 150 litros de água, né, em números absolutos,
quantos mil litros de água são consumidos em um mês, 30 dias, pelas residências em que cada morador toma 2 banhos diários. 2 banhos por dia, diários. Considere apenas a água gasta com banho. Então vamos olhar aqui, ó. Essa tabelinha aqui, ó. Pesquisa realizada em um condomínio com 150 casas, né? Então, quais são as casas, né? Que o pessoal toma 2 banhos diários? Seria essa daqui, ó. Vamos colocar aqui para ficar mais simples para a gente. Seria essa casa aqui. Essas casas, 2 banhos diários. Seriam essa casa aqui, ó. 2 banhos diários. Essa daqui, essa e essa. Beleza? Então, todos os dias eles tomam banho. 2 banhos, todo dia, todo dia. Como é 30 dias, ó, então é 30 vezes a quantidade de água que eles gastam. 30 vezes 150 litros vai dar 4.500 litros. O consumo, 4.500 litros. Vezes aqui, a quantidade de banhos. Aqui eu já sei que é 30 dias, mas eu tenho que calcular o que? A quantidade de banhos. Vezes a quantidade de banhos e o número de pessoas também, e o número de casas. Beleza? Então vamos lá. Então ficaria assim, ó. Então consumo é dado por quem? Então 4.500, consumo é dado por quem? 4.500 vezes o que? A quantidade de quê? De casas, vezes a quantidade de moradores, vezes a quantidade de banhos. Então vamos lá. Então os banhos diários tem que ser 2. Então vamos lá. Número de casas entrevistadas, 12. Ó. 12 vezes 1, que é o número de casas, dá 12. Né? Número de moradores de casa. 12 vezes 1 dá 12. 12 vezes 2. Então tá aqui. Mais. Aqui ó, o pessoal toma 2 banhos diários. Então seria 25 casas. Vezes a quantidade de moradores. Ó. Beleza? 25 vezes 2 dá 50. Vezes a quantidade de banho. 50 vezes 2. Beleza? Mais 120. 120. De onde é que eu tirei 120? Dessa aqui, ó. Observe que é só as casas que os moradores tomam 2 banhos diários. Então, casas entrevistadas, 40, vezes a quantidade de moradores, ó, 3 vezes 40, 120, vezes a quantidade de banho, que é 2. 120 vezes 2. Mais, ó, essa casa aqui. Essas casas aqui, ó. 16 casas, vezes a quantidade de moradores, 16 vezes 4, 64, vezes a quantidade de banhos, que é 2, tá aqui. Mais, quanto? Quantidade de casas, quantidade de moradores, 7 vezes 5, 35, vezes a quantidade de banho, que é 2. Beleza? Então vai ficar 24, 100, 240, 128 e 70. Então o consumo é igual a quanto? 4.500 litros, porque são 30 dias vezes 150 litros. Não, porque todo dia eles tomam, vezes a quantidade de quê? De moradores, vezes a quantidade de banho. Beleza? E vezes a quantidade de casas, evidentemente. Então ficou 24 mais 100 mais 240 mais 128 mais 70, que vai dar 562, né? Vai ficar 4.500 vezes 562, que vai dar um total de 2.529.000 litros de água. Como ele quer em 1.000 litros de água essa unidade, então vai ficar, eu divido tudo por 3, desculpa, divido tudo por 1.000 e vai dar 2.529.000 litros de água. Beleza? Então seria letra C. Ok? Dúvidas, sugestões, coloque aí no comentário. Vamos para a próxima questão. Considere x e y 2 números inteiros e positivos. Que são respectivamente numerador e denominador de uma fração f. Ok? Ao somar 3 unidades ao numerador e ao denominador desta fração, nós obtivemos a fração igual a 2. Então vamos fazer isso. Vamos somar ao x, vamos somar 3, e ao y vamos somar 3 e igualar a 2. Então fica assim. X mais 3 dividido por y mais 3 é igual a 2. E aqui, pessoal, vamos multiplicar os meus pelos extremos, viu? Multiplica nessa direção aqui, ó. E multiplica nessa direção aqui. Beleza? Lembrando que aqui no 2 aqui tem denominador 1. Ok? Então vai ficar assim, ó. X mais 3 vezes 1 vai dar x mais 3, né? X mais 3 igual a quem? A 2 vezes y mais 3. Então tá aí. X mais 3 igual a 2 vezes y mais 3, que é quem? 2 vezes y, 2y, mais 2 vezes 3, 6, tá? Corretíssimo. Agora vamos isolar o x, ó. X é igual a quem? 3 está positivo, passa negativo. Então vai ficar 6 menos 3, 3.
x é igual a 2y mais 3. Então tá aí, ó, x é igual a 2y mais 3. Já sabemos quem é x. E agora vamos para a segunda parte. Mas ao somar uma unidade apenas no numerador, ou seja, vai ficar x mais 1 sobre y, vai ser igual a quanto? Igual a 3. Ó. Vai ficar assim, ó. X mais y, se eu somar apenas, né, uma unidade no numerador, fica com f igual a 3. Ou seja, o numerador dividido pelo denominador é igual a 3. Então tá aí. Vamos isolar o x novamente. Então vai ficar x mais 1 igual a quanto? 3y. Multiplicando os meios pelos extremos. Mais uma vez, multiplicando os meios pelos extremos. Então, x mais 1 igual a 3y. Isolo o x. X é igual a quem? 3y menos 1. X é igual a 3y menos 1. Agora eu igualo esse x aqui com esse x aqui. Ó. Beleza? Então eu posso dizer o quê? Que 3y menos 1 é igual a quem? A 2y mais 3. Então vamos fazer isso. 3y menos 1 é igual a 2y mais 3 e agrupar os termos semelhantes. Então 3y, 2y está positivo, passa negativo. 3y menos 2y é igual a 1 mais 3. Né? Que está negativo, passa positivo. 3y menos 2y é quanto? É y. E 3 mais 1 é igual a 4. Ou seja, y é igual a 4. Beleza? E agora, professor, o que é que ele quer? Ele quer saber o valor da soma de quem? Do numerador, que é um valor do x que eu vou encontrar, e o valor do y que eu já encontrei, que é 4. Como é que eu encontro o x agora? Só é substituir o y aqui, ou nessa equação, ou nessa equação. Fica a seu critério. Vamos pegar essa segunda aqui. X é igual a 3y menos 1. Então, quanto é y? Y é 4, né? 3 vezes 4, 12. 12 menos 1 dá 11, ou seja, x igual a 11. Então, qual o valor de x mais y? Ora, se x vale 11 e y vale 4, 11 mais 4 é 15. Então, letra A, x mais y igual a 15. Beleza? Espero que você tenha acertado e espero também que você feche a questão de matemática. A gente quer a sua aprovação no IBGE, beleza? Então, vamos para a próxima questão aí. Bastante simples, mas que muita gente também tem dificuldade para resolver, mas a gente vai aprender agora. Beleza? Então vamos lá. Fernanda e Marcos são dois funcionários do IBGE. A Fernanda trabalha nessa instituição há 12 anos e Marcos 3 anos a menos, ou seja, há 9 anos, né? Marcos trabalha no IBGE, né? E ele trabalha 3 anos a menos que Fernanda, que tem 12. Devido à mudança interna de escritórios, eles ficaram com a tarefa de inventariar todos os aparelhos eletrônicos do escritório. Por ordem da coordenadoria de seus respectivos setores, eles dividiram, né, o total de eletrônicos entre si, na razão inversamente proporcional aos seus respectivos tempos de trabalho em anos na instituição. Após feitas estas contas, né, sabe-se que Fernanda ficou de inventariar 16 eletrônicos a menos que Marco. Neste caso, determina o total de eletrônicos neste escritório. Então, como é que nós vamos atacar esse problema? É o seguinte. Vou chamar de x, você pode chamar de y, você escolher aí como incógnita, né? A quantidade de eletrônicos que Marco vai inventariar. E Fernanda vai inventariar quanto? A quantidade de Marcos menos 16, né? Que ela vai inventariar 16 eletrônicos a menos, né? A Fernanda. Se Marco inventariar x, ela vai inventariar x menos 16, ok? Então, primeiramente, vamos colocar aí o nome deles aí, Fernanda e Marcos. E vamos colocar os seus respectivos quantidade de anos de trabalho. Fernanda trabalha há 12 anos e Marco há 9, já que ele trabalha 3 anos a menos que ela. Então, 12 menos 3 vai dar 9, beleza? E vamos colocar a quantidade de inventários que cada um vai inventariar, né? Então, se Marco inventariar x, Fernanda vai inventariar 16 a menos que ele, ou seja, x menos 16. E agora, a gente vai dividir o total de eletrônicos na razão inversamente proporcional. Se fosse na razão diretamente proporcional, então seria x menos 16 dividido por 12, diretamente proporcional ao número de anos que eles trabalham, né, o tempo de trabalho, que é igual a x sobre 9. Seria dessa maneira aí. Mas como é inversamente proporcional, então seria a quantidade de eletrônicos, x menos 16, dividido pelo inverso da quantidade de anos que eles trabalham. Então, x menos 16 dividido por 1 sobre 12, que é o inverso de 12, vai dar quem? Divisão de fração.
conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. X menos 16, que multiplica quem? O inverso de 1 sobre 12, que é 12. Então vai ficar assim. 12, né, que multiplica quem? X menos 16, que é igual a quem? A 9, que multiplica x. Beleza? Está tendo uma divisão inversamente proporcional. Beleza? Então seria essa equação aqui que a gente vai resolver do primeiro grau. 12 que multiplica x vai dar 12x. 12 multiplica x. Ó. E depois, 12 multiplica o menos 16. Beleza? 12 que multiplica x vai dar 12x. Mais por menos dá menos. Menos quem? 12 que multiplica 16, que é igual a 9x. E agora vamos agrupar os termos semelhantes. Né? Então esse 9x vem passar para cá, ó, trocando o sinal. E esse 12 que multiplica 16, está negativo, vai passar para cá para outro membro positivo. Beleza? Então vamos fazer isso. Então vai ficar 12 menos 9x, é igual a quem? A 12 vezes 16. Porque eu ainda não obtive, não fiz a operação? Porque aqui eu sei que essa subtração aqui vai dar um número, né, de x que divide aqui o 12 ou o 16, para ficar mais fácil para a gente. 12x menos 9x vai dar 3x. Então 3x é igual a 12 vezes 16. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Ou então eu simplifico aqui, 12 e o 3. Eu simplifico tudo por 3. Então 3 por 3 vai dar x, vai dar 1, uma vez x. E 12 por 3 vai dar 4. Então vai ficar só 4 vezes 16. Beleza? Então x é igual a 4 vezes 16. X é igual a 64 inventários que Marcos inventariou, né, ou contou, digamos assim. Beleza? Então x contou, x, que no caso é Marcos, contou 64. Letra correta, letra B. Se você marcou a letra B, está errado. Ele quer saber o total de eletrônicos nesse escritório. Então, se Marcos inventariou 64, Fernando inventariou quanto? 64 menos 16 vai dar 48. E quanto é 48 mais 64? 48 com 64. 4 mais 8 dá 12, vai 1. 6 mais 4, 10 e 1, 11. Ou seja, 112. Letra E, pessoal. Letra E seria o total de eletrônicos inventariados aí neste escritório. Beleza? Será que tem mais alguma questão? Então vamos lá. Nenhuma, né? Então vamos aguardar a próxima aula, que será em 25/2. Beleza?